Olá, olá, boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos e todas nesse encontro virtual da aula aberta da quinta turma do MBA em Gestão de Museus, que, na verdade, acontece desde 2014, através da parceria da Universidade Cândido Mendes, da Associação Brasileira de Gestão Cultural e do Museu de Arte do Rio. E, em nome da Universidade Cândido Mendes e da Associação Brasileira de Gestão Cultural, eu quero dar as boas-vindas aos nossos ex-alunos, né, que com certeza tem vários aqui presentes, aos novos alunos que estão se juntando a nós recentemente nessa turma, aos nossos parceiros, aos nossos queridíssimos professores e nossos convidados ilustres para as palestras dessa aula de hoje. Com muita satisfação e alegria, eu quero receber o professor Ricardo Cano e o professor Paulo Quinaus, agradecendo imensamente aí o aceite para poder participar dessa noite de trocas, e é uma noite que eu costumo dizer que é uma noite muito importante, porque ela dá muito boa sorte para uma jornada que nós vamos ter aí de quase 2 anos com essa turma de alunos que se inicia, né? Então, essa aula aberta, né, com esse primeiro encontro nosso, encontrando velhos professores, velhos alunos, e é muito bacana e animador para nós. Dando início à nossa mesa-tela, como eu costumo chamar, eu tenho a alegria, né, de contar com as referenciais presenças dos nossos parceiros que acreditaram, né, no nosso projeto há 6 anos atrás, né, nesse curso pioneiro no Brasil, na área de pós-graduação em gestão de museus, que é a equipe do Museu de Arte do Rio. Né? Quando nós apresentamos esse projeto lá atrás, era um projeto muito novo, e porque os cursos de museologia, as universidades, as graduações, ainda não tinham tanto esse foco voltado para o campo da gestão em museus. Então, o Museu de Arte do Rio apostou nesse projeto, e de lá para cá, né, nós estamos desde 2014, já na quinta turma, realizando esse curso, agora com a nova equipe gestora da Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, né? E aí eu quero agradecer muito, né, o representante da OEI no Brasil, o professor Rafael Calu, o Alexandre Lima, né, e a Sandra Sérgio, que é a diretora executiva do museu e a gerente de projetos da OEI no Brasil. Queria dizer também que essa sementinha que foi plantada lá em 2014, hoje em dia, né, já se multiplicou em São Paulo, né, através do convênio realizado com a Expomos, que está aqui presente nossa querida Marinês Mantovani, nossa parceira, que também apostou no curso, né, numa edição totalmente remodelada e muito experimental, do curso que aconteceu em São Paulo, no Museu da Imigração, e que agora, na segunda edição, vai começar em janeiro no Museu da Língua Portuguesa. E agora também nós estamos levando o curso para Belo Horizonte, uma parceria com a UniBH. Então, o curso aí do Rio já rendeu frutos, viu, Sandra? Estamos aí abrindo novos caminhos para formar essa turma de novos gestores de museus. Eu vou passar a palavra para a professora Sandra Sérgio, né, para dar as boas-vindas aos nossos convidados. A professora Rosane também vai falar um pouquinho. Depois eu volto para apresentar o professor Ricardo Cano, né, e fazer uma breve introdução ao tema da nossa aula debate de hoje. E depois a professora Rosane apresenta o professor Paulo Quinaus, né? O professor Ricardo Cano está na Espanha, o professor Paulo Quinaus é super prata da casa, ele é professor de todos os nossos cursos, palestras, né? Você já é arroz de festa, como costuma se dizer, né, Paulo? Sempre com a gente nos prestigiando, e também quando eu fui diretora do Museu Antônio Parreiras, ele foi um dos principais conselheiros do museu, um apoio incondicional ao meu trabalho, então eu tenho muito carinho, muita gratidão, é muita honra poder ter você aqui com a gente, Paulo, também abrindo essa nova turma. Bom, eu queria então passar a palavra para a Sandra Sérgio.
Oi, oi, boa noite a todos, a todas, todes. Bom, eu estou como diretora executiva do Museu de Arte do Rio, me coube essa sorte, né, que é estar junto com o Rafael Calu aqui na gestão desse museu, junto com a UEI. Bom, essa parceria, que já é uma parceria de longa data, né, do Museu de Arte do Rio, com a Associação Brasileira de Gestão Cultural, é uma parceria que tem tudo também a ver com o nosso objetivo nessa gestão do Museu de Arte do Rio. Essa parceria da OEI na gestão do mar com a Associação Brasileira de Gestão Cultural para a realização do MBA é realmente algo que vem a acrescentar sempre, que vem a favorecer a difusão, né, dos conhecimentos sobre gestão cultural no país, não só no Rio de Janeiro. Então, já é um curso de referência. Então, para a gente é realmente muito gratificante fazer parte e dar continuidade a essa parceria. Queria agradecer também a parceria por meio da professora Kátia, né, e da professora Rosane, que conduziram com a gente essa parceria para essa nova edição do curso. Também agradecer ao professor Ricardo Cano, vir aqui com toda a maestria e vão nos brindar com essa aula inaugural. Queria falar um pouquinho da OEI. A OEI é um primeiro organismo internacional, intergovernamental, né, de cooperação no espaço ibero-americano. A OEI é um organismo, Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, e atua desde 1949, e tem trabalhado na promoção da cooperação nos nossos 3 campos de ação, que é a cultura, a educação e a ciência. Atualmente, a UEI está em 23 Estados-membros que integram a organização, conta com 18 escritórios regionais, além da Secretaria-Geral, que fica em Madrid, na Espanha. Né? Desde o início desse ano, então, a UEI, com a assinatura desse contrato de gestão novo, toda essa experiência acumulada em todos esses 70 anos de atuação da organização passa a ser utilizada, então, essa experiência no gerenciamento do mar, que é um dos equipamentos mais importantes do Rio de Janeiro, né? O MAC é uma escola, que é um museu, que é uma escola, e é uma escola que é um museu, e a gente tem muita convicção, né, dessa missão do mar no braço da educação, no braço educativo, esse braço educativo que é um braço forte, que é a escola, que é a atuação da escola do olhar, que é um polo de pensamento, de formação permanente, que são voltados especialmente para a formação prática e a reflexão a partir dessa relação entre a educação e a arte, por que não dessa relação com a gestão dos próprios equipamentos culturais e dos museus. Né? As ações da escola buscam aprofundar essa dimensão, então essa parceria ela está relacionada com esse nosso braço educativo, e a escola também ela busca colocar em debate também as questões emergentes, né, no campo da arte e da cultura, e nada mais emergente do que discutir o futuro dos museus nesse contexto da pandemia. Então, eu queria agradecer também por a gente ter escolhido essa temática para essa aula inaugural, porque eu acho que é um tema extremamente importante, extremamente atual. A gente ainda está nesse contexto da pandemia, e todo esse tudo aquilo que a pandemia trouxe, né, para a gente, e como que a gente teve que se reinventar nesse cenário. Eu acho que é uma discussão muito atual ainda, né, apesar da gente ainda estar nesse contexto, já estar nesse contexto, na verdade, né, há 1 ano e meio, quase 2. Eu acho que muito do impacto do que a gente está vivendo vai continuar para o bem, né, algumas coisas, e, bom, outras vão deixar marcas profundas na nossa sociedade, mas para a gestão cultural eu acho que pode agregar muito naquilo que a gente na reinvenção dos museus e como que a gente lida com essas adversidades, né, em contextos diversos. Então, sem me alongar muito, gostaria de agradecer novamente aos nossos parceiros por essa parceria para a realização de mais uma turma desse curso, que é realmente muito importante para esse cenário da gestão dos museus no país.
Com isso, quero desejar a todos os alunos também que já estão aqui nos acompanhando uma boa jornada. Você desligou seu áudio, Sandra. Perdão, Isso. alguém desligou, acho que para mim. Ah, é? Que a gente, bom, só desejar aos alunos uma boa jornada dessa formação, que possam se dedicar, que possam acompanhar e que a gente possa contribuir através desse curso com a formação de todos e na gestão dos museus que possam fazer entregas cada vez melhores para a sociedade, que é a área fim, né, que é o fim de todo o nosso trabalho na arte e na educação. Obrigada, Sandra. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Rosane Carvalho, sou graduada em Museologia e Comunicação Social, tenho mestrado e doutorado na Ciência da Informação. Eu e Kátia sentimos falta de uma formação específica para a museologia. Nós tínhamos já esse curso, a Kátia já tinha desenvolvido o curso de gestão cultural e tinha muitos alunos de museu, de museologia, assistindo a esses cursos. E aí sentimos que faltava um curso específico de gestão de museus, isso em 2013, até iniciar a primeira turma em 2014, e sentimos falta desse foco na comunicação e marketing de museus. Eu tinha feito uma especialização de 6 meses pela Fulbright nos Estados Unidos, então vi que os museus tinham um círculo virtuoso de comunicação, atraindo público, muito forte comunicação, atraindo público, atraindo os patrocinadores, que atraíam mais público e maior gestão financeira, né? Então, isso tudo retornava para o público, pesquisas de público, todo um sistema que funcionava harmonioso e dentro de uma administração privada, né? E que corria muito bem, exatamente como hoje em dia as organizações sociais e outros mecanismos que surgiram, né? Então, nós achamos necessário falar sobre isso e destrinchar esse assunto todo. Quais são as funções básicas de um museu, quer dizer, as funções que o museu desempenha sempre, em qualquer esfera, quais são as diferenças entre museus públicos, privados, e museus geridos por OS ou por associação de amigos, como foi o caso da Pinacoteca de São Paulo, que começou com a associação de amigos, que depois se transformou numa organização social de cultura, né? Com uma gestão mais voltada para o desempenho, né? Então, nós também pensamos esse curso, o currículo, juntando essas funções todas de museu, mas com as funções todas de gestão, para ajudar os alunos, sejam eles graduados em museologia ou graduados em outras áreas, e que queiram se transformar em profissionais de museus, a poderem participar desse tipo de trabalho em museus com mais foco, com mais instrumentos de gestão, né, com mais estratégias. Então, pensamos isso, e aí, então, nós, não só essas funções, como as questões atuais, contemporâneas, as questões de ativismo, as questões sociais, a inclusão dos diversas minorias ou maiorias, né? E a acessibilidade. Então, foi pensado um curso com essas características híbridas e voltadas para o mercado de trabalho. Então, e vimos que o curso se desempenhou muito bem, porque também atendia ao mercado e às necessidades dos museus. Convidamos professores da área para serem professores, ou seja, professores que trabalham nos museus, e tivemos experientes, cada um na sua área de atuação, para ministrar uma disciplina naquela área onde era especialista, né? E com isso, então, formamos um time muito bom, que a gente brinca que é um Dream Team, né? Um time dos sonhos, né? E com isso conseguimos ter também a cooperação de diversos museus, quando presencial aqui na cidade do Rio de Janeiro, para receberem nossos alunos para visitas técnicas, não só nas suas reservas técnicas, como nos outros setores dos museus.
Na época, no Museu Histórico Nacional, o Paulo Knaus era diretor, nos recebeu para falar da gestão de um museu público, o que é um plano de trabalho de um diretor e o que ele pensa para aquele museu e qual é a realidade de um museu público, né? Então, isso para os alunos foi um ganho excelente, foi um depoimento de um diretor de museu com as suas características, apresentando as características e dificuldades de uma gestão de museu público, né? Então, também colocamos no curso também a gestão por OS, com o Carlos Gradin, que na época era o gestor do Instituto Odeon, que gerenciava o Museu de Arte do Rio. Então, assim, trouxemos pessoas com experiência nessas áreas, né? E hoje em dia tenho a felicidade de ser vice-presidente da Associação dos Amigos do Museu Histórico Nacional, junto com o Paulo Knaus, que é nosso conselheiro, e para poder também trazer financiamento, captar recursos e viabilizar uma série de projetos do museu. Então, tudo isso se casa, né, com a formação desses alunos e com esse curso, né? E junto com a Kátia, que tem uma enorme experiência em gestão, né? Então, foi esse casamento, né, das nossas habilidades e nossas experiências que formaram esse curso. Então, eu gostaria agora de voltar para a Kátia, né, que vai fazer agora uma introdução ao tema. Obrigada a todos, sejam bem-vindos, alunos. Liga o microfone. Microfone, Kátia. Isso. Obrigada, Rosane. Hoje vamos tratar aqui de um tema que é um tema bastante recorrente, né? Todos nós dormimos e acordamos com ele de alguma maneira, atravessando as nossas vidas, né? As diversas áreas de conhecimentos, campos de conhecimento e de atuação nos 4 cantos do planeta, né? Então, nós vamos falar aqui desse tema, né, para prospectar futuros para os museus em tempos de pandemia. Por que em tempos de pandemia? Nós temos ouvido muitas lives, muitos estudos, lido artigos, né, pensando no retorno do pós-pandemia. E nós começamos a nos dar conta, né, até pelos estudos científicos, multidisciplinares, e pela evolução de tudo que está acontecendo, que a gente talvez tenha que falar em tempos de pandemia, e não pensar no pós-pandemia apenas somente, né? Se pararmos para pensar, há pouco tempo, há mais de um ano, um pouco mais de um ano, a palavra pandemia nos remetia, de maneira geral, a filmes de ficção científica, relatos históricos, né? E, na verdade, né, com tudo que aconteceu e que sacudiu o planeta, né, e com essa revolução que nós tivemos aí através da ciência, com a descoberta recorde de vacinas, né, nós chegamos a acreditar, de fato, que estaríamos vencendo através dessa vacinação planetária, de uma logística dificílima e de um grande desafio, né, que nós poderíamos pensar nesse retorno ao início chamado de novo normal, né, e que, na verdade, nós já temos aí alguns relatos científicos e estudos e pesquisas falando já numa era pandêmica, né? No sentido mais radical, ou pelo menos numa década pandêmica, né? No final de julho, o IPBIS, né, que é o Instituto de Política Científica Intergovernamental da Biodiversidade e de Serviços Ecossistêmicos, né, um painel de pesquisa multidisciplinar, publicou um relatório, né, com evidências científicas, justamente prospectando, né, a origem, a emergência, as probabilidades e os impactos, né, de futuras pandemias, através desse momento que a gente vive aí, mais do que nunca, esse encurtamento das distâncias, os fluxos migratórios, os desequilíbrios ambientais, uma recessão econômica e política muito intensa, com bipolaridades. Então, a gente vive um momento onde a inserção de todos esses fatores, né, geram resultados como esse que nós vivemos atualmente e que, de fato, causam mudanças radicais, que nós somos aí agentes dela e estamos vivenciando a cada dia de maneira até bastante perplexa. Então, nós estamos aqui hoje, né, para ouvir o professor Ricardo Cano. O
professor Paulo Quinaus, né, uma reflexão sobre o espaço social dos museus como uma plataforma de debates para acessar essa nova realidade, né, essa nova década pandêmica, né, ou esse novo mundo com essa tecnologia digital, tornando-nos, né, instituições e pessoas e seres híbridos, né? O que serão os museus nessa nova realidade? Né? Museus do mundo vivido e museus do vir a ser, do porvir. Né? Então, para a gente levar um pouco essa discussão, nós temos aqui dois professores com vivências bastante diferentes. Né? O professor Ricardo Cano, ele é um especialista em inovação de museus, né? Ele é o professor de espanhol, diretor-geral da IVE Museus e Inovação, desde 2001. Iniciou sua carreira em projetos de design industrial para, posteriormente, atuar como designer gráfico publicitário. Atualmente atua como profissional no vasto mundo dos museus, como consultor, orientador e formador na área de inovação museológica e museográfica. Com a empresa IVE Museus e Inovação, gerencia coleções, conteúdos e exposições permanentes e temporárias de forma criativa e inovadora. Também desenvolve projetos relacionados à elaboração e implementação estratégica de projetos de museologia, além da concepção e produção dos projetos museográficos, com especial atenção ao desenho da experiência de perfil singular e diferenciado. É membro da Associação Espanhola de Museologia e da Associação Profissional de Museólogos da Espanha. E eu queria dizer, professor Ricardo, que eu fico assim muito feliz e realizada em tê-lo aqui, porque, na verdade, eu conheci pelas redes, né, acompanhando o seu trabalho, não só o seu trabalho nas redes sociais, mas o seu trabalho também muito significativo e importante na formação, com cursos muito semelhantes aos nossos, trazendo esse olhar da gestão, né, da função social do museu, da tecnologia embarcada nos museus para que eles cumpram suas novas funções sociais diante de tantas mudanças. Então, foi muito bacana, hoje em dia a rede permite isso, né, a gente poder estar perto e longe ao mesmo tempo, mas trocando conhecimento, que é o mais importante. Então, nós queríamos muito ouvir um pouco sobre suas percepções diante dessa temática. E depois nós vamos ouvir o professor Paulo Quinaus também, trazendo aí seu radar também, sempre com novas ideias ousadas, mas também muito vinculado às questões da preservação do patrimônio. E depois nós vamos ter assim 15 minutinhos para um debate, para trocar algumas perguntas. Tá bom? Então, passo a palavra ao professor Ricardo Cano. Seja muito bem-vindo. Muchas gracias, Kátia. É um prazer e um honor estar aqui. Muito obrigado, Kátia. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, neste painel, neste encontro, com Rosane, Sandra e, claro, com o professor Paulo Naus. Eu preparei uma apresentação. Bom, na verdade, falarei um pouco do seguinte tema, para compreendermos o impacto deste momento que estamos vivendo. É importante olharmos um pouco para trás. Eu diria que, desde que nós começamos, nossa preocupação era fundamentalmente, e é ainda, determinar o ritmo da inovação aplicada aos museus. E, com os anos, nossos 20 anos, novas questões, as questões que mais nos surpreendiam, e considerando que nós atuávamos em um contexto, bom, basicamente de museus locais, médios, públicos e privados, não tanto nos grandes museus, mas sim os museus públicos, né, do governo regional, fundamentalmente. E insistíamos sempre na preocupação, falávamos sempre sobre a preocupação, e por isso escrevemos tantos artigos sobre o assunto. Nos preocupava a passividade desse tipo de perfil de museu, no que diz respeito à inovação, não apenas no âmbito tecnológico, mas também em diferentes níveis de comunicação, fundamentalmente com relação à mediação entre o museu e o público. Como a Sandra colocou muito bem, palavras reimaginar, reinventar, começaram a ser ouvidas
com mais regularidade há 5 anos. O RICOM, Conselho Internacional de Museus, teve que, então, se redefinir. E isso, na verdade, foi um pouco atropelado, no sentido que nós sempre, ficamos surpresos com a falta de planejamento estratégico. E talvez este seja um dos elementos fundamentais aos quais deveríamos realmente prestar mais atenção. Eu gostaria, por favor, de colocarmos aqui a apresentação na tela, se possível. Vamos compartilhar o slide para que eu possa acompanhar aqui o material. Bem, nós fizemos um resumo e, basicamente, contemplamos 6 grupos de conhecimento relacionados com a situação que estamos vivendo. E, como eu disse antes, é complicado entender o que está acontecendo com os museus nessas circunstâncias tão peculiares que estamos vivendo, que tem um custo tão elevado, não só um custo humano, porque, é claro, está afetando os trabalhadores dos museus do mundo todo, e devemos lembrar que de um ano para cá, dia 20 de março, quando realmente a pandemia começou, 90% dos museus tiveram que fechar as portas, e assim, isso provocou uma reação que teve que ser imediata, e assim, com essa falta de estratégia, coloquemos assim, do ponto de vista do Departamento de Inovação, acho que podemos dizer que pegou todo mundo de surpresa, com pouca capacidade de reação. E talvez a primeira coisa que nós observamos inicialmente foi que os museus olhavam uns para os outros, tentando entender o que poderiam fazer, como poderiam reagir. E, claro, estamos dizendo que os museus são a última conexão do conhecimento com a sociedade. Esse último vínculo, que isso é algo que requer visibilidade. Antes da pandemia, um dos fatores determinantes, principalmente com relação à preocupação da evolução, era basicamente a falta de relevância, talvez que poderia ser uma das preocupações fundamentais que eu via sempre nas análises que nós fazíamos com esses museus. Então, por um lado, tínhamos a falta de planejamento estratégico e, claro, a preocupação relacionada com essa necessidade de reinvenção para voltarem a ser relevantes. Isso, claro, provocado basicamente pelo desconhecimento da relação da sociedade com relação ao todo. A sociedade, claro, tem um ritmo e os museus estavam ficando atrás. Uma das questões fundamentais, então, que começamos a ver, estava relacionada com a transformação digital. Todos começaram a falar sobre este modelo de inovação. E, basicamente, fala-se da transformação digital naquele momento da explosão, digamos assim, da pandemia. A preocupação seria se manterem relevantes e lutarem para ter visibilidade. Com 90% dos museus fechados no mundo, como manter o contato, como manter a relevância e a visibilidade? Bem, a primeira coisa que tentamos fazer foi uma mudança digital. Tentamos nos projetar usando as tecnologias que estavam disponíveis para manter esse contato com o público. Devemos lembrar também que, em meio a esse problema tão grave que nos impactou, na época, os museus começaram a vislumbrar uma janela de oportunidade, digamos assim. E foi quando os museus... parece que nós só reagimos quando a necessidade é extrema, não é? Assim, percebemos que conseguíamos enxergar com clareza que deveríamos reagir de forma positiva com relação à inovação tecnológica e não haveria desculpas. Não seria possível não
embarcarmos nessa mudança, nessa jornada de mudança para manter contato contínuo com a sociedade. O público também teve que ficar confinado, não é? Todos tiveram que ficar em casa, e assim houve uma volta a tudo que é digital. Os grandes museus tiveram a visão, como parte de sua missão, e desenvolveram uma estratégia fundamental, um plano estratégico de 5 a 10 anos. Claro que não consideravam um impacto tão grande como este, mas estavam já preparados, de certa forma, para reagir positivamente e para ir estabelecendo, criando uma nova realidade, uma realidade paralela que não voltará atrás. Então, continuaremos em contato com um determinado tipo de público, aumentando o potencial de visibilidade. E assim, bom, era uma necessidade imediata. Essa mudança digital, claro, de mudar e se transformar em um novo modelo de comunicação, enquanto não poderia haver contato físico, onde tudo deveria ser feito de forma digital, obrigou os museus a transformarem seu modelo de comunicação com o público e tiveram que mudar, portanto, esse modelo. Também podemos dizer que uma das reações ou consequências da pandemia foi a grande necessidade dos profissionais se reciclarem em termos de, bom, do mundo digital. Todos precisam colaborar, todos precisam se posicionar, se adaptar às novas tecnologias como profissionais e aceitar que a tecnologia é uma parte, se tornou parte incontestável da profissão no dia a dia, algo que irá perdurar além da pandemia. E observamos também a necessidade de ter a visão prática, poder usar os meios de comunicação, as plataformas, e assim também falamos da forma como os museus olhavam uns para os outros, principalmente para os grandes museus, o que eles propunham para permitir essa reconexão com a sociedade, e assim foram surgindo diversos tipos de propostas alinhadas com tudo que eu falei. Era uma clonização, digamos, de soluções, e era muito importante, portanto, o domínio das ferramentas digitais, para que pudessem desenvolver essa nova comunicação digital. E depois, no próximo grupo, outro grupo de preocupações, digamos, essa nova relação entre o museu e a tecnologia. Evidentemente, quando a pandemia começou, os museus tiveram que, e falo sempre em termos gerais, no contexto de museus locais, tiveram que sim usar aquilo que estava à sua disposição, não é a tecnologia doméstica, como eu chamo, para reagir de forma prática à situação que estava se desenrolando. E nós percebemos que o desenvolvimento também seria inexorável. É um momento de oportunidade e desafio também, ou seja, é uma novidade que chegou para ficar. A tecnologia e o seu uso, bom, são inexoráveis, já não poderemos viver sem a tecnologia para interagirmos, nos relacionarmos com a sociedade. E existem outras questões fundamentais que também
ganharam destaque. Temos o museu e sua relação com a sociedade, o museu, como modelo de gestão. Uma questão fundamental, importantíssima, é a mudança da visão, ou seja, a gestão deve estar mais relacionada com o aspecto corporativo do que acadêmico, digamos assim. O corporativo contempla a inovação de uma forma diferente do âmbito acadêmico. Nós vivenciamos experiências profissionais e, digamos assim, de uma forma muito diferente. Digamos que no âmbito acadêmico havia uma resistência à tecnologia. Muito importante, portanto, falarmos do preparo, da formação e de realmente superar essa rejeição à inovação tecnológica como um modelo que poderia desvirtuar a natureza do museu. Hoje em dia, a tecnologia, permite a interconectividade e que nós possamos acoplar o ritmo de evolução da sociedade com o museu. E o contrário, o museu também será vinculado com o ritmo ao que avança a sociedade. Essa é a visão que devemos ter com relação, a esse termo tão usado, interatividade. Sabemos que o museu precisa perceber que ele deve sim se aproximar e estabelecer essa conexão com a sociedade de forma amável, relevante e com a forma como a sociedade e nossas comunidades, de uma forma em que realmente compreenda o seu mundo, o mundo em que elas vivem, o mundo que as rodeia. Bem, hoje, o aspecto emocional precisa se manter relevante, essa conexão com a sociedade é cada vez mais local. Então, devemos pensar nas identidades, nas culturas comunitárias, que têm uma relevância fundamental, ao nosso ver. A lacuna digital, precisa ser fechada, devemos realmente avançar ao mesmo ritmo em que avança a sociedade. Assim, os museus, como entidades de conhecimento, devem se aproximar da sociedade, devem se mostrar atraentes para a sociedade, como instituições capazes de oferecer uma experiência diferenciada, ou seja, serão uma oferta que será fundamental e vamos, claro, esperar que a pandemia passe e que os museus estejam preparados para oferecer essa relevância, essa experiência tão relevante para o visitante. Eu sei que não tenho muito tempo, vou passar mais rápido. Um aspecto muito importante também, que nessa trajetória evolutiva, que começou aqui como uma reação à pandemia, é a necessidade de olharmos uns para os outros e de também enxergarmos, entendermos o problema. Isso demorou um pouco. Eu uso o exemplo dos museus que são importantes, que fizeram o seu primeiro tweet há 6 meses. Isso não é compreender o problema, né? E tem outras questões importantes que devemos considerar, tais como a ausência, digamos assim, de compreensão e conhecimento do que é o visitante. É muito importante que nós desenvolvemos uma gestão, isso tem muito a ver também com o mundo corporativo, o marketing e a comunicação. É muito importante conhecer os perfis dos visitantes, começando pelo local, pelo imediato. E, claro, também devemos considerar a transformação digital, a relevância da transformação tecnológica e a gestão do conhecimento, gerenciamento de dados. Devemos realmente ter esse conhecimento mecânico o mais rigoroso possível sobre toda a informação que o museu possa coletar através da tecnologia para poder reagir, responder às necessidades identificadas através do conhecimento relevante. Com relação às vantagens competitivas,
A tecnologia é indiscutivelmente uma realidade, um impacto enorme. É a janela de oportunidade que a pandemia nos apresentou, evidentemente que deveremos insistir para que, isso não vai parar, será uma evolução constante, nós não poderemos ficar para trás. Teremos que sempre lembrar dessa importância, da importância da tecnologia e a sua importância para a experiência da visita do público. E, claro, também devemos pensar na nossa representação digital perante o público e a sociedade, a nossa cara é muito importante o fato de termos que sim gerenciar o nosso site, nossa presença online, gerenciar nossos recursos e operações adequadamente, são aspectos básicos, fundamentais, ao nosso ver. E vamos à conclusão. E já passando para as conclusões, eu gostaria de dizer, para terminar, que deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Les pido disculpas, pero es que no acabo de poder colocar la pantalla. Desculpem, não consegui chegar aqui no slide que eu quero. Mas, basicamente, o que eu queria dizer é que a introdução da inovação tecnológica, combinada com um processo de gerenciamento equilibrado, é o que é necessário e fundamental para que mantenhamos a esperança, porque, claro, nós devemos acreditar que as coisas continuarão sendo como estão, que a pandemia será permanente. Devemos desenvolver, na verdade, uma visão estratégica que nos permita acoplar todos os desenvolvimentos tecnológicos ao museu, para que o museu continue sendo relevante acima de tudo. Isso é o mais importante. Não devemos esquecer que o museu é a última conexão que pode transmitir conhecimento para a sociedade. É fundamental e necessário por diversos motivos. Ou seja, essa esperança de poder manter essa conexão e tudo que ela acarreta com uma sociedade em evolução, bem, a tecnologia será fundamental para isso. Será realmente necessária, deveremos nos preparar para isso e manter esta visão e responder de forma positiva a essas mudanças, e algumas, como sabemos, serão imprevisíveis. Muito obrigada a todos pela atenção e ficarei à disposição para responder as suas perguntas. Obrigada, Ricardo. Sim, sem dúvida, né? Eu também concordo com você com relação a essa nova dimensão que os museus de ciência podem assumir diante desse momento, né? Onde a ciência tem um papel muito importante, né? Nessa vivência traumática planetária que nós tivemos aí com a pandemia e os seus corolários, né? Que estamos agora tentando ainda juntar os caquinhos e os pedacinhos para ver que mundo é esse que nós vamos construir juntos, né, depois de tudo que passamos. E eu fico pensando, né, se já havia um pouco dessa divulgação da comunicação científica, né, dos museus de ciência ganharem uma atmosfera de entretenimento, de aguçar a curiosidade, né? Eu acredito que os museus, não sei, isso até um palpite, já que a gente está prospectando futuros, né?
E eu acredito que os museus de ciência, museus que pensam até a história da ciência também, eu acho que vão proporcionar experiências muito ricas na divulgação e no incentivo à ciência enquanto um campo de conhecimento vital, né? E que foi base dessa transformação. Não só pela própria invenção de uma vacina recorde num período tão pequeno que salvou o nosso planeta, né? Mas como também de como a ciência torna-se fundamental para o equilíbrio, né? Das condições de justiça climática e de preservação do meio ambiente, de convivência, né? De uma convivência mais igualitária entre as sociedades, entre as culturas. Então, eu acho que eu aposto numa tendência dos museus de ciência e como um espaço e atrelado, obviamente, à tecnologia, né, e ao entretenimento e ao espaço híbrido, né, do público presencial e do público virtual, público planetário, né, eu acho que algumas configurações de novas tendências para os museus vão vir por aí. Depois, se alguém tiver algum outro palpite, eu estou curiosa para saber. Mas agora eu vou passar a palavra para a Rosane, para fazer a apresentação do professor Paulo Quinaus. Muito obrigada, Ricardo. Gracias a vosotros. Obrigada a todos. Rosane, você está sem áudio. Sim. Vamos apresentar o professor Paulo Quinaus, nosso próximo palestrante. Ele é historiador, professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, foi diretor do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e diretor do Museu Histórico Nacional. É o atual diretor do Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, ele tem uma muito boa experiência como gestor, diretor de museus e instituições culturais. Paulo, a palavra é sua. Rosane, muito obrigado. Eu queria começar dando boa noite a todos e todas. Agradecer muito o convite dos organizadores, especialmente Kátia, Rosane e todos os colegas da Associação Brasileira de Gestão Cultural. Registrar minha satisfação de conhecer o trabalho, um pouco mais do trabalho do Ricardo Cano, que eu conheci apresentado pela Kátia e tenho acompanhado na internet. Foi uma alegria escutá-la, essa apresentação inicial. Não é? Quero também saudar aí todos os presentes, a audiência, com tantos amigos reunidos. Eu não vou citar ninguém, mas eu fico muito contente da gente, no contexto, no tempo de pandemia, estarmos aqui reunidos para falar dos nossos museus, mas, sobretudo, eu acredito, para atestar que a gente continua confiando no futuro dos nossos museus. Eu queria, inicialmente, dizer que eu vou procurar lançar um ponto de vista brasileiro sobre a questão do tema que nos reúne, os futuros dos museus no tempo de pandemia. Em tempo de pandemia. Portanto, eu queria tratar essa questão a partir do contexto brasileiro, especificamente, reconhecendo, evidentemente, que nós vivemos num contexto globalizado e os museus participam desse contexto globalizado, como instituição cultural do nosso tempo. Ao lado disso, vocês me perdoem o vício de historiador, eu vou abordar esse contexto brasileiro partindo de um percurso histórico que envolve a história dos museus, buscando, sobretudo, sublinhar o fato de que pensar museus, tradicionalmente, significa pensar as suas coleções de peças, as suas coleções de conteúdos, e sempre a partir da vontade, da intenção de organizar as coisas, seja as coisas, objetos reunidos na coleção, seja as coisas, conteúdos e temas que são trabalhados no museu. E o que eu queria sublinhar é que esse empenho, essa dedicação à ordem das coisas que o museu representa como instituição cultural do nosso mundo,
andou sempre junto com o esforço de pensar, traduzir uma certa ordem do tempo ou muitas ordens do tempo, não é? Em cada época, em cada situação, em cada museu. Na verdade, o que eu quero chamar a atenção é que os futuros dos museus, em tempos de pandemia ou qualquer outro, não é? Mas especialmente no nosso caso, significa interrogar como é que a gente organiza as coisas e os conteúdos de um museu para pensar a ordem do nosso tempo, ou do tempo em que essas coleções, essas coisas, esses conteúdos são trabalhados. Não é? E, ao fim e ao cabo, minha intenção aqui é problematizar um pouco qual é a ordem do tempo, não é, que os nossos museus, diante do desafio dos futuros que se apresentam, né, podem pensar essa ordem do tempo em relação à ordem das coisas dos museus. Bom, me perdoe o percurso histórico, né, mas eu vou voltar ao contexto do Renascimento, não é? Sobretudo para lembrar que, no contexto do Renascimento, não é, existem dois fatos culturais emblemáticos que se relacionam com a ordem das coisas, mas também com a ordem dos tempos e do tempo, e especialmente com a afirmação, não é, de uma compreensão do tempo histórico. Existe um fato muito conhecido, não é, na história do pensamento histórico, não é, que é o debate sobre a doação de Constantino, um documento do século IV, supostamente, não é? Em que se reconhecia que o imperador Constantino, lá na altura do fim do Império Romano, não é? Doava e deixava, reconhecia, não é, que a Igreja Católica seria a dona e a propriedade de todos o legado do Império Romano, não é? Esse documento legitimou a força, o poder e, sobretudo, a riqueza da Igreja durante muito tempo, até que, no século XV, não é, por meio de Lorenzo Valla, esse documento foi comprovadamente atestado como um documento forjado, portanto, não autêntico e falso nas suas informações. Não é? Ora, o que eu quero chamar a atenção para essa lembrança é de que essa questão da doação de Constantino, pela primeira vez na história, colocou metodicamente a crítica histórica em pauta e fez da crítica do passado, não é, um motivo de interrogação. Quase que na mesma época, não é, poucas décadas depois, em 1506, se encontra em Roma as partes de uma grande escultura antiga chamada Laocoonte, conhecida pela figura do Laocoonte, não é? E que primeiro ela foi encontrada em partes. Portanto, ninguém sabia exatamente como eram aquelas partes, de onde elas vinham, como elas se relacionavam. E também porque, evidentemente, faltavam partes. A mais famosa delas vai ser o braço, que só vai ser encontrada no início do século XX. Não é? E, a partir daí, começa um debate sobre a datação da peça e como, primeiro, o debate sobre a integração das partes e da integração da peça e, afinal de contas, que peça era aquela. De um lado, nós temos um documento escrito que é posto em dúvida, de outro, uma escultura que é posta em questão para autenticá-la, valorizá-la e reunir as suas partes. Ora, fundamentalmente, o que está posto aí nesse momento é o debate sobre a crítica do passado e, sobretudo, a análise metodicamente conduzida sobre o passado. Essa interrogação ou essa questão da crítica do passado, não é? Ela vai ganhar mais consistência, não é? No contexto das nossas revoluções liberais, quando a ideia do tempo histórico ela se organiza não só a partir da crítica do passado, mas, sobretudo, a partir de duas categorias fundamentais. Não é? A primeira é a de progresso e a de novo tempo. Não é? A combinação do novo tempo com a ideia de progresso e, portanto, a organização de uma imagem, não é? De que o futuro vai ser diferente do passado. E aí a gente organiza basicamente, né, eu vou usar aqui o conceito do Artaud de dois regimes de historicidade, um antigo, que é aquele que defende a tradição e que o futuro sempre vai ser melhor se ele for capaz de ser fiel à tradição, e uma outra ideia, não é, de
um outro regime de historicidade, que é aquele que pensa o tempo pela sua transformação. O futuro vai ser melhor se ele for capaz de ser diferente do passado. E é nesse momento, não é, se a crítica do passado e, portanto, a reflexão sobre o alcance e as fontes da tradição é posto no contexto do Renascimento e dá origem às práticas colecionistas comprometidas com a construção de conhecimento, é no contexto da afirmação de regime de historicidade moderno, aquele marcado pela ideologia do progresso, que os museus se institucionalizaram, se tornaram instituições da sociedade nacional em especial. Os museus, ao mesmo tempo que eles tiveram a missão de guardar os vestígios do passado, eles se tornavam também o documento e a medida da diferença entre o passado, o presente e, de preferência, em relação ao futuro. Não é? Ora, o que eu quero destacar aí, não é que essa história das práticas de colecionar e da história da construção dos nossos museus, que incorporaram as práticas de colecionar comprometidas com a construção do conhecimento, não é? Ela, na verdade, os museus se tornaram uma instituição que contribuiu para legitimar leituras da história, interpretações da história, mas, sobretudo, ordens do tempo entre nós, na nossa sociedade. Não é? E, rapidamente, para concluir esse percurso histórico, depois da Segunda Guerra Mundial, diante da imagem do horror do Holocausto e diante da sombra e da ameaça da guerra nuclear anunciada pelo bombardeio de Hiroshima, não é? A leitura da história certamente teve que passar por novas mediações. Não é? Talvez essas mediações tenham demorado para chegar, não é? Sobretudo porque, em cima do trauma, sobre a vivência do trauma, não é? Foi preciso esperar, provavelmente, pelo menos, vamos dizer assim, contar um fato emblemático, o julgamento de Eichmann, que foi o primeiro julgamento nazista televisionado internacionalmente, não é? Para que os testemunhos fossem ouvidos em escala planetária, não é? E fazer com que aquilo que não era dito, aquilo que não era visto, aquilo que não era mostrado, passasse a ser visível, passasse a ser mostrado e, sobretudo, passasse a ser audível a partir do depoimento dos próprios sujeitos da história. Esse enredo, não é? Que se inicia aí, provavelmente, em torno do início da década de 60, quando o horror do Holocausto começa a ser denunciado publicamente e que combina com o momento da corrida espacial, não é? Que é vista como extensão do fenômeno. A gente não pode esquecer que o mesmo estudo que levou ao lançamento da bomba atômica é aquele que vai dar origem ao estudo do lançamento dos foguetes espaciais e que vão levar à corrida espacial. Não é? Esse julgamento de Eichmann é contemporâneo de Gagarin e da viagem do Sputnik com a Laika, não é? Da Laika e do Gagarin na época do projeto Sputnik russo. E esse momento tem um fato emblemático, vou citar um, mas poderíamos citar outros que seguiram depois, não é? Em 1970, quando o chanceler alemão, em visita oficial pela primeira vez a Varsóvia, Polônia, diante do monumento ao levante do gueto de Varsóvia, se ajoelha e publicamente pede perdão pela violência do Estado alemão sobre o governo nazista. A partir daí, ou na sequência desses acontecimentos, e, sobretudo, depois da denúncia da violência do processo de colonização na África, na Ásia, as ditaduras latino-americanas, não é? A partir da década de 80, é quase impossível a gente não olhar para a história e pensar que a história ela não é só o lugar da tradição ou do progresso, mas ela também é o lugar da dor, do trauma e da dificuldade de tratar dessa dor e desse trauma. E é por isso, não é, que os nossos museus, em grande medida, a partir da década de 80,
começaram a ser renovados, eu diria mais recentemente, com muita firmeza, não é? A partir de uma outra ordem do tempo, que é aquela que não procura localizar o passado distante ou localizar, antecipar um futuro que deveria ser menos distante, mas investir no debate do presente, das fontes, não é? Daquilo que o passado insiste no nosso presente e, sobretudo, que anunciam que o futuro não é fácil, o futuro não é de redenção e, mais do que isso, quem sabe, o futuro é até ameaçador. Não é? Então, os museus, e assim como a ordem do tempo, o pensamento histórico do nosso tempo, ele é marcado por um pressuposto de que o passado é suspeito e o futuro pode ser ameaçador. Não é? Diante da crise climática, diante da ameaça nuclear e, hoje, diante do pessimismo sanitário, da certeza de que a segurança sanitária que foi construída, sobretudo na segunda metade do século XX, foi posta em questão pela pandemia do Covid-19. Então, isso significa dizer que eu diria que os tempos de pandemia fazem confirmar aquilo que já estava escrito no destino dos nossos museus, comprometidos com o nosso tempo. Discutir o nosso tempo significa organizar o nosso tempo, não é? Ordenar o tempo histórico a partir justamente das memórias difíceis, não é? Daquilo que é sensível, daquilo que é difícil ser dito, daquilo que é difícil a gente acreditar, mesmo vendo diante de nós. Como se todos nós, não é? Certamente já tivemos a experiência, não é? De ver uma imagem do Holocausto ou ver uma imagem, não é? Desses massacres históricos do século XX, não é? Em que a gente duvida que aquilo possa ter acontecido. E mesmo sabendo que aconteceu, a gente se espanta, se surpreende com a descoberta de que a vida humana em sociedade é capaz de atrocidades inimagináveis. A gente não pode esquecer que a dor e o trauma sempre são individuais. Agora, essa história contemporânea da segunda metade do século XX, certamente, nessa era do testemunho que o Holocausto lançou, certamente fez a gente descobrir que a dor ela é vivida individualmente, mas ela é uma construção social. Não, a dor do Holocausto não se explica na relação entre vítima e algoz apenas. Ela certamente vai encontrar a sua motivação num quadro social largo, assim como as dores da colonização, assim como as dores, não é, do processo colonizador, do racismo, do mundo colonial, assim como as dores das ditaduras pelo mundo. Não é? Ora, tudo isso para dizer, não é, que eu penso, não é, que o futuro, ou os futuros, como foi muito bem dito pelo título, não é, ele confirma o encontro dos museus com o nosso presente, com um presente, não é, que é marcado com um passado que insiste e um futuro que a gente não sabe quando vai chegar, mas que certamente ele não anuncia só redenção. E aí eu diria que o papel dos museus é insistir na ideia, não é, de que toda forma de resistência vem junto também com as formas de resiliência. Não é? Se nós somos capazes de reconhecer as nossas dores, os nossos conflitos, as nossas clivagens, nós também, como sociedade, como corpo social, somos também capazes de reconstruir laços sociais e afirmar processos de resiliência. Eu diria que o futuro dos museus não está tanto apenas, não é, em documentar as dores que nos fizeram chegar até aqui, não é? Mas significa, sobretudo, também ser capaz de mapear as nossas formas de resiliência, não deixar de falar da dor. Não é? As gerações antigas elas escondiam a dor para afirmar a sua resiliência. A nossa resiliência contemporânea é aquela, e sobretudo quem lida com jovens sabe bem disso, não é? Que hoje a gente vive na era que todo mundo fala de tudo a todo momento e, sobretudo, pela internet. E como essa capacidade de falar muito
pode ser traduzida numa forma de fortalecer expressões resilientes no nosso tempo. Em primeiro lugar, eu queria sublinhar isso, não é? Que os nossos museus, e eu diria mais do que nunca, no nosso caso, no Brasil que nós vivemos, não é? Se eles têm futuro, não é porque eles vão ser um instrumento da nossa capacidade coletiva de afirmar a resiliência da nossa sociedade, tal como foram os centros culturais que André Malraux inventou na França, no contexto do pós-guerra francês, para fortalecer os nossos laços sociais. Mas, caminhando aí para a minha segunda parte do meu argumento, e eu espero que seja conclusivo, eu queria trazer isso para o nosso Brasil. Não é? O que significa esses futuros dos museus no nosso Brasil de hoje em dia? Porque há uma constatação evidente e inescapável, o fato de que os museus do Brasil pegam fogo. Todos nós sabemos disso, pelo menos desde 2018, 2 de setembro de 2018, apareceu aqui na minha tela a imagem da minha querida amiga Vera Mangas, que sabe como nós atravessamos aqueles dias, não é? Com a capacidade de sentir a dor, não é? Resistir à situação e acreditar que a gente vai superar esse momento. E aí, nós somos recentemente surpreendidos, não é? Pelo 5º incêndio da Cinemateca Brasileira. Não é? E eu me pergunto, porque eu estou tendo aqui, o tempo não me permite estender essa cronologia, eu estou indo só nos fatos emblemáticos, porque nós podemos passar pelo ciclo dos roubos, dos objetos desaparecidos, não é? E de vários telhados e assim por diante, que a gente sabe que ajudam a gente a perder os nossos acervos, os tesouros da nossa cultura. Enfim, o que eu quero chamar a atenção, que me surpreende muito e mostra que o Brasil vai, de certo modo, numa outra via que o mundo ocidental, pelo menos, não é? É que a gente observa que o Estado brasileiro tem se transformado num agente iconoclasta, ativo, dinâmico e com resultados altamente, não bem-sucedidos na lógica iconoclasta. Surpreendentemente, na história, até onde eu saiba, não é? Quando o Estado, todos os processos iconoclastas são associados a lutas de transformação social. E, quando o Estado é envolvido nisso, normalmente são Estados revolucionários. O caso, por exemplo, da Revolução Francesa, famosa, até porque é o momento que os museus se afirmam justamente para defender, não é, o patrimônio cultural e ressignificá-lo não como patrimônio dos reis, mas como patrimônio da nação, e depois o outro famoso caso da Revolução Cultural maoísta. Não é? Agora, um caso de um Estado estabelecido, institucionalizado, organizado, que promove a iconoclastia, eu penso que o Brasil virou, não é, na história da iconoclastia, uma jabuticaba, aquela que faz com que o Brasil seja diferente, realmente raro em relação a outros mundos. Não é? Eu não conheço Estado organizado, estabelecido, que não é ameaçado por processo revolucionário, que desenvolve ato iconoclasta. Eu ainda estou para descobrir no inventário se existe outro exemplo. Mas o que nós assistimos hoje no Brasil, eu não tenho dúvida de que caracteriza o nosso Estado como agente iconoclasta. Ora, isso não significa que os futuros dos museus, do meu ponto de vista, seja sombrio. Ao contrário, não é? A gente sabe que o Brasil hoje vive um processo intenso de organização de museus comunitários, ecomuseus, museus de território. A museologia social é dinâmica e ativa. Numa tese recente, Suzy Santos, ela indica que entre 1968 e 2017 formaram-se 196 instituições desse gênero no Brasil. Na primeira década do século XXI, não é, foram 76 instituições. Portanto, uma média de 7,6 museus foram criados por ano. Eu arriscaria dizer que deve ser um dos processos mais intensos de criação de museus na história do Brasil, não tenho dúvida. Na história do Hemisfério Sul, eu diria quase com certeza. E até diria que deve estar muito bem posicionado na história do mundo. Não é? Então, eu queria dizer, não é, que essa nossa agenda dos futuros dos museus,
não é? No Brasil, em tempo de pandemia, significa, no primeiro momento, o encontro dos museus com o seu próprio presente, com o presente da sociedade. E, de outro, compreender, não é? Que o futuro desses museus vive num contexto em que a gente precisa reconhecer que o Estado ele tem se caracterizado como agente iconoclasta e que as forças de defesa das coleções, das práticas de colecionar como processo de construção de conhecimento, não é? E, sobretudo, de organização de espaços públicos, de promoção de narrativas, exposições, de visualização da interpretação do passado, da nossa história, não é? Da nossa cultura, da nossa civilização, isso tem sido promovido pelos movimentos sociais. Sem querer me alongar, é evidente que isso tem uma relação direta com a afirmação do processo democrático no Brasil, com as lutas sociais que encontraram eco na nossa Constituinte e na nossa Constituição de 1988, não é? E eu diria que isso significa dizer que os nossos museus, não é? Eles certamente vão se favorecer de tudo que a tecnologia oferece. Eles vão se favorecer de tudo que o meio profissional museológico dos museus pode oferecer para os museus. Mas há futuro para o museu se ele for comprometido também com a agenda da sociedade que hoje defende o patrimônio e os museus no Brasil. Eu queria acrescentar, não é? Dizer que foi muito feliz em titular essa mesa com os futuros no plural, porque esta agenda comunitária, essa agenda social no Brasil, que promove os museus, ela é a agenda da diversidade cultural, ela é a agenda também do debate sobre os projetos sociais no Brasil. E, portanto, ela convive muito bem com a democracia, representa muito bem a democracia. E, por isso, também deveria representar muito bem a ideia de que o futuro nunca vai ser um só, ele sempre vai ser no plural. E, por isso mesmo, os nossos museus do futuro serão também museus da pluralidade e da diversidade. Não é? Porque se a pauta é democrática, se a pauta é das lutas pelos direitos sociais, não é? Ela tem que ser uma pauta sempre aberta e plural. Não é? E eu acredito, não é, que nesse contexto, provavelmente, os nossos museus no Brasil contemporâneo não têm vocação para modelos de grandes instituições ligadas à indústria do turismo, do entretenimento, mas, sobretudo, eles precisam se encontrar uma pauta comunitária. Não é? Eu não consigo acreditar, não é, que existam futuros dos museus no Brasil, neste momento, não é, se eles não tiverem associados a essa agenda comunitária. Isso não vale só para o Brasil, isso vale também a um debate sobre os museus em várias partes do mundo, especialmente, no caso, eu tenho estudado o caso do Museu da Cidade de Nova York, que tem afirmado, na contramão um pouco do que tem se dito, não é? Que é preciso ir ao encontro de uma agenda comunitária. Não é? E isso me parece que, acompanhando o Ricardo Cano, não é? Eu acho que nós juntamos aí essa pauta da mediação tecnológica, da inovação tecnológica, da inovação da comunicação, com uma agenda comunitária, eu acredito que no Brasil a gente vai ser capaz de criar um futuro à altura da esperança que a democracia prometeu para a gente a partir da década de 80. Obrigado, gente. Muito obrigada, Paulo. Você trouxe temas bastante instigantes, né? Eu acho que foi uma fala muito produtiva em ideias e reflexões. E não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, eu já pedi que coloquem no chat, mas se alguém, como nós estamos num grupo pequeno, se a pessoa quiser fazer direto também a você, ou o professor Ricardo Cano podem fazer. Eu tenho uma pergunta para cada um, mas, como eu sou anfitriã, eu vou fazer a pergunta no final. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Bom, então eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Vou começar para animar o grupo. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para o professor Ricardo. Enfim, na sua percepção, né, diante
da revolução digital nos museus, né? E da nova captação de públicos que isso engendra. Você acha que o museu, esse novo museu híbrido, ele ganha ou perde público presencial? Você está sem áudio, Ricardo? Perdão. Agora. Desculpem. Agora sim, né? Queria, claro, pedir desculpas por não poder falar em português. Da próxima vez, quem sabe, eu já consiga me expressar no seu lindo idioma. Que bom que o Museu da Língua Portuguesa volte a abrir. É sempre uma notícia maravilhosa que os museus possam se recuperar e voltem realmente a ser parte da sociedade. Com relação à pergunta, Kátia, a visibilidade sempre é importante, seja presencial ou, digamos, se o museu se tornar relevante presencialmente ou não. Agora, claro, tem essa dualidade, já não haverá volta atrás, mas isso vai potencializar a visibilidade, né? E devemos convidar também o público e os navegantes, as pessoas que usam as redes sociais, saibam que este elemento do conhecimento essencial existe, que é o museu. Eu diria, portanto, que é um bem, sempre será um bem, sempre será valioso. O museu deverá conseguir estabelecer essa dualidade realmente no visível, que ele consiga manter essa relevância nos dois planos, presencial e o digital. Eu tenho uma pergunta também para o Ricardo Cano e para o Paulo Knaus. A questão do financiamento dos museus, da sustentabilidade financeira, como vocês imaginam que será? Vamos ativar, nessa questão toda que vocês dois falaram, do museu ser mais local, mais comunitário, com a sua ligado às identidades, à cultura local, como será o financiamento? Quer dizer, o que se pensa ainda que será possível, né, como participação da sociedade nesse financiamento? Será continuar sendo público? Será privado? Captação de recursos ainda vai ser essa luta, né, permanente para conquistar apoio de empresas e de órgãos governamentais? O que vocês acham? Quem começa, Rosane? Pode começar o professor Ricardo, depois o professor Paulo. Pode ser? Com tu permiso, Paulo. Então, Paulo, se você me permitir, essa é uma das perguntas mais importantes relacionadas com esse espaço temporal em que nós estamos vivendo. Do ponto de vista da sustentabilidade econômica, estamos vendo, e os índices mostram isso. Amanhã vamos publicar uma pesquisa, uma empresa chamada Innovation Booster da Áustria, sobre justamente essas questões. Então, vemos que há uma distância, um distanciamento, não é, da gestão pública do dinheiro relacionado com a cultura em âmbito global. Não vou falar de um país em particular. Me refiro a entidades museísticas no mundo todo. Existe um distanciamento do público com relação aos recursos e os investimentos em museus. Falando também desse contexto, museus locais, comunitários. Bom, assim, ao nosso ver, isto obriga os museus a se gerirem como empresas, a buscarem sua própria sustentabilidade econômica, sem depender do público. Se o público vier, será muito bem-vindo, mas tudo aponta para a mudança do modelo. Tem que passar da dependência do público para um modelo muito diferente, ou seja, os museus terão que incorporar modelos de gestão corporativa para o museu.
E isso, claro, passa também pelo marketing institucional, comunicação institucional, identidade constitucional e, ao nosso ver, com aproximação cada vez maior com a comunidade local. Também voltamos às culturas tradicionais. E o espaço do museu deve ser um espaço de atividade, fundamentalmente. E a rentabilidade é uma das preocupações também, as vindas da inovação tecnológica, buscar recursos econômicos derivados da presença digital dos museus, em termos de visibilidade, e buscar modelos de visibilidade, ferramentas, produtos, serviços que possam ser oferecidos ao público digital e, evidentemente, o museu continuará sendo um espaço de encontro, mas também trazendo essa importância de ser visto como um espaço sustentável por sua autogeração econômica, digamos assim, através de seus próprios recursos, pois os recursos públicos, bom, nesse período que estamos vivendo, os recursos públicos vão para outras áreas, como a saúde, em muitos países são realocados, digamos, para áreas como saúde. Na Europa, por exemplo, agora, em relação ao setor público, tivemos essa injeção milionária com a revitalização econômica do espaço europeu. Isso nos traz esperança. Eu li, nos deixa otimistas. O Ministério da Cultura da Espanha vai fazer o maior investimento da história com recursos públicos, mas isso não significa que os museus tenham os bolsos preparados, estejam preparando os bolsos para receber esse dinheiro, porque, na verdade, os governos vão exigir, vão realmente esperar que os museus sejam independentes e possam se manter e se autogerir. Então, os museus deverão mudar sua perspectiva, sim, com relação ao modelo de gerenciamento e adotar o modelo de gestão corporativa cada vez mais. Agora seria a mesma pergunta, Rosane? Bien. Ao professor Paulo? Bom, eu vou de novo tentar trazer a discussão para o Brasil, evidentemente, não é? Eu concordo com o Ricardo que a gente vive no mundo, não é, uma mudança no modelo de gestão e de financiamento dos nossos museus, não há dúvida sobre isso, não é? De um quadro brasileiro de modo geral, eu diria, não é? Eu tendo a ser otimista, eu acredito que as nossas instituições elas têm conseguido, de um modo geral, resistir, inclusive financeiramente. Onde está o nosso drama? São nas instituições de governo. São essas que vivem a situação mais dramática. Os nossos museus comunitários, eles têm a força comunitária, não é? Até porque eles têm um modelo de coleções e de exposições que muitas vezes não dependem de investimentos na preservação muito grandes, não é? Eles têm uma capacidade de resistência, porque inclusive financeira, porque vive da colaboração comunitária. As nossas grandes instituições privadas, não é? A gente nunca pode generalizar, mas, de um modo geral, elas têm, nos últimos anos, no Brasil, tido uma performance positiva. Não é? É claro que com fases mais difíceis, menos difíceis, uma instituição aqui, outra ali, mas o que a gente vê claramente é que o nosso problema de financiamento está relacionado às instituições que estão baseadas no governo. E, talvez, neste ano, a gente comece a perceber que tudo indica que a má administração, e eu vou dizer má para não fazer nenhum julgamento moral, das nossas leis de incentivo à cultura no Brasil, vão levar a problemas graves
na manutenção das nossas instituições, e não por ausência de patrocinadores, patronos e mecenas, e não pela ausência da capacidade profissional de gerar recursos, mas porque existe uma administração governamental que tem criado problemas que podem ter consequências. Eu estou falando pode porque eu não quero aqui anunciar o quadro dramático que eu estou antevendo. Não é? Mas tudo indica que nós estamos vivendo uma agenda administrativa que a gente não sabe qual é a base dela. Eu não sei nem se ela é propriamente... Eu não quero fazer julgamento moral, mas eu acho que ela está, sobretudo, baseada numa incapacidade administrativa notória. Isso não tem julgamento moral por isso. Não é? A incapacidade de aprovar, de dar encaminhamento aos processos que deveriam ser dados. O que significa dizer que é mais um ato iconoclasta, porque significa que o recurso existe, os agentes envolvidos existem e a ação governamental, incapaz de fazer com que os recursos humanos e materiais sejam reunidos para fortalecer as instituições, coloca as instituições em xeque. Sinceramente, desse ponto de vista, só posso dizer que, no nosso caso brasileiro hoje, o nosso problema maior não é entrarmos num acordo de que a sociedade deve participar do financiamento da cultura. Não é? A questão hoje é o papel que o Estado exerce nessa, que é o papel natural do Estado, de fazer os agentes da sociedade se reunirem e cumprirem aquilo que caracteriza a nossa sociedade, que se afirma a partir da sua cultura, dos seus símbolos, não é? Dos seus significados. Não é? E isso é o drama que o Brasil vive hoje em relação ao financiamento. Então, eu vou insistir de novo. A nossa grande questão em relação ao financiamento público hoje não é tanto a capacidade das instituições gerirem recursos, mas é, sobretudo, a capacidade de ter que contornar uma ação de Estado que tem resultados iconoclastas. A gente pode dar um exemplo, não é? Eu vou dar 2 exemplos extremos. Os museus comunitários resistem, não é? Os museus de território resistem, têm resistido nos últimos anos, não é? E instituições privadas, como o MASP, que viveram situações de crise grave há poucos anos atrás, hoje é uma instituição que tem crescido não só na sua popularidade, na capacidade de promover debate, conteúdos, ideias para a sociedade, mas também tem sido capaz de reunir recursos para o seu financiamento. Então, eu diria que o Brasil é uma terra generosa em relação à cultura, não é? Mas nós temos um problema político de fundo, porque a cultura passou a ser vista como um espaço de afirmação democrática e que parece que tem criado problemas na ordem da nossa gestão pública. Não é? E isso talvez seja a questão que a gente tem que colocar no Brasil. Eu acho que o Brasil não é um problema de profissional, não é um problema de capital, é um problema, certamente, político que nós temos em relação ao financiamento da cultura hoje. Não é? E, por mais que a gente possa ver nuances do neoliberalismo, coisas de transformar a cultura em capital, tudo isso existe. Mas, ao lado disso, existe também um outro movimento que faz da cultura instrumento de causas sociais, de afirmação de direitos sociais. Não é? Se o nosso futuro é múltiplo, são futuros, tem que ter espaço para tudo isso. Não é? Agora, o Estado tem que ser um agente que contribua para fortalecer o melhor dessas diferentes formas de se promover cultura no nosso país. Hoje, o turismo, em relação aos museus no Brasil, eu acredito que está certamente comprometido, não é? Pela falta de apoio do Estado numa indústria de turismo que entenda que os museus fazem parte não só da cultura, mas fazem parte também da economia. Ao comprometer a pauta cultural, o governo está comprometendo uma pauta econômica séria. A cultura gera empregos.
A cultura gera renda. E isso é inescapável, que mais cedo ou mais tarde qualquer governo vai ter que entender isso no Brasil. Não é? Acho que os mecenas, os grandes patrocinadores, já entenderam isso. Não é? Os nossos profissionais, como nesse curso aqui, não é? Mostra o grau de profissionalismo que a gente tem conquistado no Brasil na área da cultura. Mas parece que, quando eu olho os nossos administradores da cultura no governo federal, eu me pergunto se eles sabem exatamente do que nós estamos falando do ponto de vista profissional. Não é? Desculpe o desabafo, mas é inescapável dizer com todas as letras que o governo hoje tem atrapalhado a cultura no Brasil. Paulo, o seu desabafo, tenha certeza, é conjunto, é o nosso desabafo, né? Porque o que nós vivemos na atualidade é algo impensável, né? E que, de fato, os impactos, né, no médio prazo, a gente não sabe o que vai ser, né? Porque com o desmonte das políticas públicas e das estruturas institucionais, né, nós temos aí uma volta e teremos que recomeçar, não sabemos quando nem de onde, né? Mas eu acho que essa sua colocação, né, em relação a esse do museu ser esse espaço de debate do presente, né, nessa realidade que aponta para uma década de alterações definitivas na nossa forma de vida, né? Então, o museu, de fato, eu gostei muito quando você falou que ele traz uma suspeição do seu passado, né? E que pode também, de certa maneira, captar ameaças do futuro, ou seja, é uma instituição do presente para fazer a diferença, para interagir com a sociedade. Olha, muito obrigada. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, a gente pode ainda passar alguma pergunta final, mas já estamos aí no adiantar da hora e seria só mais uma pergunta. Alguém quer se colocar? Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Ricardo. Pois não. Pode... Boa noite, eu sou o Olá, Rodrigo. Fique à vontade, pode falar. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa para vocês pelo atraso em entrar na sala, é que eu não estava em casa e consegui me conectar agora que cheguei. Sem problemas. Parabéns pela discussão. É importantíssimo, né? Discutir a museologia, o turismo, a cultura, principalmente com essas duas pandemias que nós vivemos hoje. A pandemia política e a pandemia do Covid. A minha pergunta vai ser o seguinte, discutir um pouco essa realidade da tecnologia presente hoje, desde a realidade, digamos, do Museu do Amanhã, aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde está muito presente, a gente sabe que, turisticamente, ele é um museu que tem contribuído muito para o fluxo de pessoas da cidade, quanto a importância que são os museus comunitários em uma comunidade quilombola ou no interior do Brasil. E busco mais um exemplo, o Centro de Interpretação do Pampa, ou CIP, na cidade de Jaguarão, lá na fronteira com o Uruguai. Um museu em um viés de um outro tipo de fundação, né, que trabalharia a questão del gaúcho e do gaúcho, mas do qual, por falta de recursos, como bem o professor Paulo coloca, ou a questão das gestões e as mudanças dos governos federais, hoje perdemos esse Centro de Interpretação do Pampa e se transformou em um grande elefante branco. Então, a minha pergunta para o professor Ricardo é, como ele poderia colocar como exemplo para o Brasil a questão de trabalhar os museus, sim, dialogando com o fenômeno do turismo? Afinal de contas, agora, este último diálogo que vocês dois professores fazem, exatamente buscam integrar o turismo, a museologia, a cultura. Diferente da vivência na Europa, aqui no Brasil nós ainda não temos essa cultura de que visitar uma igreja se paga para acender uma vela ou colocar um dinheiro para rezar ou para ver um santo, ou entrar numa igreja, ou mesmo no museu. Então, como nós vamos pensar um museu comunitário em uma pequena comunidade, onde às vezes o turismo não gera renda, seja pelo viés da interação público-privada, principalmente prefeitura, secretários de turismo, ou hoje ainda com a pandemia as universidades fechadas, os cursos de museologia, de turismo, ou sem ter grandes apoios por parte do governo federal. Acredito eu que uma das saídas pode ser o turismo. O que o professor acha?
Muito obrigada, Rodrigo. Passando para o professor Ricardo, então, essa pergunta. Muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Bom, ao meu ver, é básico e fundamental manter o triângulo com o museu, as universidades e instituições privadas. Então, pensando no turismo, existe uma carência de criação de redes. É preciso que haja mais coesão de oferta de produto e mais visibilidade. Voltamos à tecnologia, portanto. E a pergunta da Kátia também está atrelada a isso. Se posicionar com visibilidade para oferecer um bem. Mas o que é imediato é local. Local é o vizinho. Infelizmente, o desconhecimento dos vizinhos é recorrente nos museus. Não existe integração, modelo de comunicação, de aproximação realmente eficaz, por causa do desconhecimento do museu e da comunidade. É preciso haver integração, colaboração. O museu deve ser um parceiro da comunidade. E a comunidade deve ser parte do museu. Não estou inventando nada novo. Isso já não pode ser teoria, se limitar a ser uma teoria. Tem que se transformar em uma ferramenta de sobrevivência. Realmente, alguns museus já fecharam no mundo e isso é terrível. Por quê? A programação, a gestão. Realmente não eram sólidos. É muito importante ter plano estratégico sem grandes investimentos. É realmente uma combinação da criatividade com bom senso e uma visão de futuro. Mas como o Paulo falou, precisamos poder predeterminar o que vai acontecer de alguma forma. Programar soluções. E uma das ferramentas principais que temos, do ponto de vista do museu, passa pelo conhecimento do imediato e da sociedade. Uma conexão muito importante entre museus, redes sociais, realidades do Brasil e do mundo. Quando nos reunimos com diretores de museus de diversos países, Espanha, México, Bolívia, quando perguntamos, bem, qual é a sua base de conhecimento do que você pode oferecer à sociedade? Eles não têm essa base de conhecimento. Isso é muito preocupante. Tem a gestão corporativa. O museu deve continuar sendo o que é. Conexão do conhecimento com a sociedade. E dar um passo além e se ver como uma entidade ativa, ágil e antenada com os tempos atuais. E é uma matéria que deve ser aprovada, precisa existir. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, Rodrigo. Bom, estamos aqui encerrando a nossa aula aberta. Que seja uma aula de batismo, de boa sorte, de lindas vivências e muitas trocas entre a equipe do MAR, do Museu de Arte do Rio, que nos recebe sempre com a expertise de gestão, de programação e de profissionalismo, né? Dando oportunidade para que os nossos alunos convivam em interação com esse fazer tão profissional e tão inspirador, né? Que o museu nos coloque, que a gente possa estar aí recebendo a equipe também da OEI, né, como alunos também no curso, vem uma equipe boa, né, Sandra?
então, que vai estar fazendo o curso com a gente, acho que vai ser uma troca muito rica, tá? Quero agradecer imensamente a vocês, tá? Agradecer também muito a Lara Moamar, que é a nossa tradutora de hoje, que está aqui, e agradecer a Camila Candal, que foi a nossa ex-aluna que fez esse vídeo de entrada na aula, né? Ela fez uma galeria virtual, então ela nos deu esse grande presente. Eu quero agradecer a Camila, a Lara, agradecer imensamente mais uma vez ao Ricardo pela troca rica, pelo contato, né? Pelo intercâmbio entre Espanha e Brasil, ao Paulo, que sempre traz pontos super fora da caixinha para a gente pensar, misturando um pouco o passado, a história, o presente, um pouco de política. Eu acho que o debate trouxe bastante insights para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa realidade tão surpreendente, no mínimo, né, para nós mesmos. Muito obrigada. Não sei se a Rosane quer encerrar também, falando alguma coisinha, para a gente poder se despedir. Quero, sim. Quero agradecer a presença de todos aqui, nossos professores, nossos ex-professores, alunos, ex-alunos que estão aqui também, e dizer que essa apresentação vai estar gravada e apresentada no site da BGC, para a gente poder rever e poder também lançar outras questões. Esse nosso curso é um curso de muita reflexão sobre o momento atual, então a contribuição de vocês dois, professores, é excelente para que a gente continue pensando nessa conexão do museu a serviço do público, né, e se tornando relevante para a sociedade, e nessas dimensões mais próximas de comunidade e um museu local, identitário. Então, eu só agradeço a todos vocês, a Kátia também pela parceria, e ao Museu de Arte do Rio também pela parceria, e a todos que estão aqui. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Continuaremos com essas reflexões durante o curso. Podem contar com isso. Tá ótimo. Sandra, muito obrigada pela representação aqui do MAR e da OEI junto conosco, viu? Obrigada a todos, uma ótima noite. Estamos juntos aí. Vamos inventar muita coisa bacana juntos, com certeza. Trocas de experiências. Tchau. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Boa